Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, 9 e o versículo 10. Diz assim: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, ou seja, uma epidemia, uma praga que se alasta rapidamente, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqui uma observância: o dinheiro não é o mal, né? A raiz do dinheiro não é isso que a Bíblia está falando, mas o apego a ele, a alvareza, a pessoa ter o espírito de escassez, não ser generosa, ela ter o coração na riqueza. Era propriamente isso que Jesus falou àquele jovem rico, aonde muitos confundem a história do jovem rico com a história de Zaqueu. Zaqueu deu a metade dos seus bens, repartiu, né? Restituiu 4 vezes mais. Porém, isso foi uma atitude de Zaqueu, espontaneamente. Mas o jovem rico, Jesus viu naquele debate, ele perguntando sobre a salvação. Jesus imediatamente introduziu para ele a observância da lei, e ele insistiu até que Jesus colocou um desafio: pega tudo que tu tens, dai-os aos pobres e me segue. Imediatamente, diz a Bíblia, que ele ficou triste, o seu semblante caiu, porque ele era muito rico, ele era apegado aos seus bens. Ele começou a contabilizar tudo aquilo que ele conseguiu, ou se era herdeiro a algum tipo de herança, e ele não quis desfazer e atender o convite do Senhor Jesus. Ficou o coração apegado aos bens. Pois bem, tudo isso passa. Tudo isso passa. Olha a geração que nós estamos, no século 21. Então o que eu quero dizer, nós temos que ter essa consciência de que o dinheiro, ele é um potencializador de sonho. Quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho condição, eu posso realizar o sonho que eu quero. Louvado seja Deus. Dentro da vontade do Senhor, quando nós colocamos tudo dentro da vontade do Senhor, há um sucesso, tudo corre bem. E nós estamos pregando justamente essa série de mensagens, a queda de Salomão. Salomão se afasta de Deus, de primeiro livro dos Reis, capítulo 3, de versículo 3, amava o Senhor, andava na lei do Senhor, observando na lei de seu pai, dos preceitos que tinha ensinado Davi. Mas no capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, ele se afasta da presença de Deus, porque ele começa a ouvir muitas vozes. Primeiro, ele começa a se envolver com muitas mulheres estrangeiras, prazeres carnais, cai em tentações. Vemos que Jesus, ele, quando está ali passando por aquela tentação do deserto, aqui Lucas capítulo 4 e o versículo 1 em diante, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Então Jesus, o próprio Filho de Deus, foi tentado com riquezas, a sair do seu foco. Deus, ele nos deu uma missão, um projeto. Deus coloca um projeto. Você quer, eu observo muito hoje as coisas em volta, porque isso nós temos que tirar como lição. O que é bom, nós temos que aprender e reter ao nosso coração. Mas o que é mal, observar e não praticar. Ficar como alerta. E aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Tem gente que dorme no anonimato, acorda famoso. Tem gente que dorme pobre, acorda rico. E aí a pessoa não sabe como lidar com a fama, com o dinheiro,
e ele começa a cometer loucuras, fazer coisas absurdamente. Então o que eu quero dizer é isso, irmãos. A palavra central é essa que você colocou no meu coração e eu estou compartilhando com vós. É vigiar, não deixar que a fama, o dinheiro, tome o lugar de adoração de Deus no nosso coração. Não é contrato, não é a fama que vai afastar o coração de adorador de uma pessoa que está focada na sua missão, no seu projeto com Deus. Jesus estava focado na sua missão e o diabo botou várias tentações. Tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus imediatamente desfez aquilo ali. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele mostrou os reinos da terra. Eu te dou tudo isso, mas em troca eu quero adoração. Veja aí a observância. Jesus, afaste de mim, Satanás, porque somente o Senhor adorarás e não tentará o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus passa por 3 etapas ali. Ele querendo oferecer essa riqueza para Jesus se jogar de cima do pináculo do templo, que os anjos o sustentaria. Referência ali do Salmo 91. Mas Jesus, ele veio para, como um cordeiro de Deus, passar por aquele sacrifício. Morrer na cruz do Calvário, como unigênito Filho de Deus. Ele veio para vencer todas as tentações, como 100% Deus, 100% homem. Teve as suas fragilidades. Nós sabemos que todos nós temos as nossas fragilidades, somos carne. Aí talvez a pessoa diz, mas você não sabe o que é a fama, você não sabe o que é uma pessoa rica. Eu não preciso viver isso para ter essa experiência. A palavra de Deus já estava nos mostrando. Davi e Salomão foram um dos maiores exemplos. Nós vemos que na Bíblia Sagrada, vários reis que assumiram o trono. O primeiro rei a assumir foi Saul. Nós conhecemos a história de Saul. Era um apacentador de jumenta, apacentava a jumenta de seu pai, e de repente ele foi escolhido a pedido do povo, em 1 Samuel, capítulo 8, né? O povo rejeita o governo teocrático de Deus e pede um rei, rejeita a governança, o sacerdote, profeta, juiz, Samuel. E aí Samuel recebe aquela palavra e fica triste, né? E Deus diz, não, eles não rejeitaram a ti, Samuel. Eles rejeitaram a mim. Eles não querem que eu seja o rei deles. Não querem que eu direcione. Então atende o povo. Aí colocou o Gil, o primeiro rei chamado da era da monarca, Saul, apacentador de jumenta de seu pai. E aí ele fez, por ouvir muitas vozes, levou o seu reinado à ruína, destruiu a família, seu reinado, e sabemos a história. É muito comprida, eu não quero me prolongar muito na mensagem. E aí vem Davi, um pastorzinho de ovelha, apacentava as ovelhas. O próprio Samuel diz, a palavra do Senhor diz, eu te tirei de trás das malhadas. E aí Deus coloca ele no trono. É um homem que foi até os seus dias temente a Deus, mas cometeu muitos erros, caiu em muitos erros por ouvir vozes estranhas. É isso que Deus está querendo que nós foque e preste muita atenção. Você que é famoso, você que corre atrás da fama, do dinheiro, tenha muito cuidado. Isso não é pecado a pessoa ter dinheiro, ter uma casa boa, ter condição de comprar o que você quer, roupa boa, proporcionar momentos maravilhosos para a sua família.
Viver, como diz, vive, regozija, goza dos dias com a tua mulher. Das riquezas é um dom de Deus. Isso é maravilhoso. Você chegar numa concessionária e comprar o carro que você quer. De você chegar num lugar e ajudar as pessoas. Aqueles que estão carentes, aqueles que precisam de uma ajuda. Ajudar os parentes, os familiares. Isso é maravilhoso. Ajudar o campo missionário, o trabalho do Senhor. Então eu almejo, sim, apesar que eu sempre trabalhei no meio de famosos, sempre andei com famosos, mas eu vivo ainda uma vida simples, mas sempre procurando melhorar, evoluir, sim, mas essa alerta que Deus nos dá, essa alerta, não deixar que o pecado venha cauterizar o nosso coração, tirar a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, de colocar os nossos projetos, nossos sonhos nas mãos do Senhor. Provérbio capítulo 16, verso 1, a Bíblia está recheada de conselhos, que a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. O homem tem muitos projetos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Há caminho ao homem que parece ser direito, mas o fim é destruição. Nós vemos um exemplo de muitos famosos, pessoas que querem ser famosos e de repente eles começam a viralizar, ser famosos da noite para o dia, ser rico e cometer loucuras, excesso, esse excesso que é o perigo. Então nós vemos que o reino, depois da morte de Salomão, que morreu no ano 930 a.C., e aí o seu filho Roboão assume o trono, é dividido as tribos de Israel em duas tribos, a tribo dos reis de Israel, do sul, e a do norte. E aí nós vemos que todos esses reis, os reis de Israel foram 19, e os reis de Judá, divididos em dois territórios, foram 20. E aí a gente observa que todos erraram. Me faz lembrar aquele versículo quando fala: e todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E aí Jesus vem para nos reconciliar, nos dar agora uma vida e vida com abundância. Então que Deus abençoe e venha cada um de nós observar sucesso, desejo sucesso para todos vocês que procuram fama, você que é famoso, você que busca, você que é rico, você que ainda não é rico, mas que procura ter um status, ter fama, dinheiro, e eu creio que você vai chegar lá com seu esforço, você trabalhando. A Bíblia diz: comer do suor do seu rosto, mas tirar esses excessos e observar sempre a lei do Senhor. Na hora de assinar contrato, Deus está no meio. Na hora de receber os convites, Deus está no meio. Será que Deus está comigo? E que nós possamos centralizar o que diz a palavra. O maior exemplo, Moisés, dizendo: Senhor, Êxodo 33, Senhor, não faça eu sair daqui se o Senhor não for comigo. Então é muito importante. Marcos capítulo 8 e 36 diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Salomão, um homem muito famoso, um homem que tinha muitas riquezas, muitas pompas, muita fama, a fama até hoje se perpetua de geração a geração, mas acaba os seus dias afastado da presença de Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 12, do 7 até o 14, vai retratar justamente isso, e ele aconselhando: se uma coisa que eu tenho que aconselhar é observar a lei do Senhor, não deixar que essas vozes desviem, corrompa o seu coração. A fama, o dinheiro é muito bom, mas nós temos que vigiar e não deixar que o mal, as vozes que não tem Deus no meio, que não é a voz do Senhor. Ele ouviu, bem aqui, eu quero encerrar, mas é muita coisa, para o vídeo não ficar muito comprido. E é justamente isso, que ele ouviu por várias vezes a voz do Senhor alertando: Salomão, Salomão. E Salomão não ouviu a voz do Senhor. E por isso levou consequências
catastrófica, a queda de Salomão, o afastamento de Salomão. Coisa muito triste. Mas que Deus abençoe e nós possamos ficar vigilantes, vigiar e orar para que não caia em tentação. Amém? Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço.